Fala, Nerdzolas! E fala, Coders! Chega mais, que hoje o assunto se trata de performance. Isso mesmo, Nerdzola! Muito bem-vindos aqui no canal Daniel Jesus. Eu me chamo Daniel Jesus e vim trazer temas polêmicos, temas que vão fazer a sua cabeça abrir como um programador. Então, se você ainda não é Nerdzola e nem Coder, tá perdendo tempo, né? Vire um Nerdzola, vire um Coder para apoiar o nosso canal, e isso faz a gente chegar a mais nerds e coders que querem saber de programação. E hoje o tema é polêmico, Nerdzola, isso mesmo, o preço da facilidade. Qual que é o preço da facilidade de usar o Automapper? Isso mesmo, você sabia que o Automapper, ele pode prejudicar o seu projeto? Como assim, Daniel? Então calma aí que eu vou rodar a vinheta e voltamos já já para falar sobre essa library super potente, né? E muita gente usa, né, para simplificar o mapeamento de objetos na linguagem de programação como C#, tá? Então, fique por dentro aí, vê se realmente o Automapper pode prejudicar a performance do seu projeto. Então, vou rodar a vinheta e volto já já. Estamos de volta, Nerdzolas e Coders, diretamente do Rider, isso mesmo. A gente vai criar um benchmark aqui do zero, já criei um console application com o nome de Automapper Benchmark, tá? Essa solution vai ser responsável por fazer o benchmark relacionado à biblioteca mais famosa de mapeamento, que é o Automapper. Será que o preço da facilidade de você ter uma biblioteca que faz totalmente o mapeamento para você compensa em questões de performance? Então fique essa pulga atrás da orelha. Nós desenvolvedores, a gente tem que olhar e prestar muita atenção nessas hipóteses, tá, Nerdzolas? Porque a gente pode também incluir alguma biblioteca que num momento, numa solução que precisa de performance, não cai bem, tá? Então a gente vai tirar todas as nossas dúvidas agora, tá? Primeiramente eu vou criar duas pastinhas, tá, Nerdzola? Imagine que o meu PO pediu uma história para mim, eu quero buscar algumas informações na base referente a produto, tá? E aí eu quero exibir somente algumas informações na tela do cliente. Então, para isso, eu vou criar uma entidade, né, um modelo de domínio aqui chamado produto, tá? E o produto vai ter as suas características e as suas propriedades referente a ele. Então, eu vou ter o ID, o nome, enfim, né? E eu vou ter o Data Transfer Object, que é o nosso DTO, que esse cara vai ser exatamente passar algumas informações para o cliente. Eu não quero expor minha entidade toda, então o Data Transfer Object, essa transferência de dados, vai ser feita por essa classe, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é criar a nossa pastinha aqui de models, tá? Criei aqui, então aqui vai estar referente a todos os meus modelos de domínio, tá? E aqui eu vou criar outro diretório colocando DTOs, tá? Bom, bacana, Daniel, legal. Vou começar a brincar agora com a modelagem. Então, com o botão direito, vou adicionar uma nova classe. Então, Product, né? Tô se referindo ao meu produto. Vou ter as minhas propriedades referentes ao produto, tá? Então, o primeiro vai ser o ID, né? O segundo vai ser o name, o nome do meu produto, né? É muito importante. Também vou ter uma descrição do meu produto, né? Uma descrição prévia, né? Que pode ser nula, caso também o produto pode ser que não tenha uma descrição, né? Do fabricante. Então, description. E também eu vou ter preço, né? Eu vou ter propriedade de preço, que é um decimal. Então, eu vou colocar aqui price, né? Bem bacana. E vou colocar aqui mais outro, né? De percentual. Então, vou ter um int aqui. E colocar o nome de percentage, né? Beleza, legal, bacana. Aqui já tenho minha entidade de produto e eu tenho as características que a entidade deveria ter. Então, ID, nome, descrição, preço e percentual, certo? Bom, vou criar um DTO referente ao produto. Então, product DTO, certo? Dentro desse DTO eu vou ter exatamente o que? Eu não quero ter todas as informações que a minha entidade tem. E o DTO não tem que ter isso, né? O DTO ele só tem que ter as informações que eu vou precisar realmente no meu client, no meu
minha página de navegação. Então, eu vou mandar o ID? Não, não faz sentido eu mandar esse ID. E também não faz sentido eu passar o percentual. Porque o PO ele fala que tem uma regra específica no preço que a gente vai utilizar o percentual também, tá? Então, nesse caso, eu só vou mandar o name, description e o preço, né? O price. Bom, bacana. Como eu tô aqui, já vou copiar. E aí eu vou colar aqui, ó. Esse aqui é o nosso DTO, nosso Data Transfer Object. Você pode ver que ele é totalmente diferente da minha entidade. E realmente, eles não podem ser iguais. Né? O nosso DTO pode ser até mais algumas outras informações que a gente queira, mas sempre a nossa entidade vai ter mais propriedades do que o nosso DTO. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é a gente criar o nosso benchmark. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, né? Vou adicionar uma nova classe e vou colocar mapping benchmark, certo? Criei esse cara aqui. Primeiramente, como a gente vai brincar com o AutoMapper, né? A gente também vai brincar de forma manual. Não vou usar nenhuma outra library terceira que faz o mesmo comportamento com o AutoMapper. Vou fazer exatamente na mão meu mapeamento e vou ver se tem algum ganho, tá? Referente a isso. Tá? O ganho do AutoMapper que eu vejo é em questões de desenvolvimento. Ele é muito rápido e assim, você não precisa também todo momento, né, ter aquela preocupação toda. Você só colocar aonde você quer mapear e qual é o destino. E aí, meu, tranquilo, né? Você pega um mapeamento de uma classe e qual é o destino de outra. Muito simples assim de usar o Mapper. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o nosso benchmark. Então, como a gente vai usar o nosso AutoMapper, né? É notável que a gente vai utilizar a interface dele. Então, private IMapper. Vou dar um find aqui no NuGet. E como vocês podem ver, é a primeira biblioteca aqui do AutoMapper, tá? Caso você tenha dúvida de como funciona o AutoMapper, tem um conteúdo aqui que vai aparecer um card aqui em cima. É só você clicar, foi um dos primeiros vídeos aqui no canal. Então eu até mostro como que é o funcionamento dessa biblioteca, né? É muito bacana. Então a gente vai instalar aqui. Estou instalando. Já foi instalado e vou importar a referência. Beleza? Então beleza. Tranquilo. E eu vou ter também um array de produtos, né? Então, product. Vou gerar alguns dados de produtos porque eu quero fazer um mapeamento, né, de entidade para DTO, né? Ou vice-versa. Beleza? Beleza. Então, vou colocar o meu setup aqui, né? Public void setup. Como eu vou usar o benchmark do .NET, né? Eu posso colocar aqui, né? O global setup, que é da própria biblioteca, né? E aí eu vou dar um find aqui novamente para ele buscar exatamente aqui, ó, benchmark.net. É esse cara aqui, ó, que a gente vai usar. Beleza? Depois eu faço um vídeo mais com detalhes, já tô devendo para vocês aí um vídeo explicando como é o funcionamento do benchmark, né? A gente pode criar um vídeo aí referente a isso. Bom, instalei aqui, vou importar. Opa. Portei, tá? E aqui eu vou começar a montar o meu global setup. Então, a partir do momento que ele executa o meu benchmark, ele vai executar esse setup de configuração. Beleza? Bom, como eu estou usando DTO, né, e classe, né, eu vou fazer com um mapeamento aqui dentro do setup, utilizando o AutoMapper. Então, eu vou fazer a configuração aqui do AutoMapper. Então, var config new mapper configuration, certo? Aí, o que eu vou fazer aqui, né? Abre chaves e faço dessa maneira.
fg our function, certo? E aí eu começo a brincar, né? Faço a criação do map, tá? Então vou fazer a criação do map aqui. Então, product certo? E aí eu vou mapear cada um deles. Então, destinatário, member options, né? Então, member options vai ser o opt, tá? E aí dentro de opt, opa, deixa eu só tirar esse cara aqui que fica mais legível para vocês, certo? Aí agora vocês estão enxergando melhor aí, beleza? Aí dentro do setup eu vou fazer exatamente o opt. Map from, e aí eu coloco exatamente o valor que eu quero que seja mapeado. Então eu pego o source, e aí ponto name, beleza? E aí vou fazendo a mesma coisa para ambos. Então description, e o último, que é o nosso preço. Lembra que o nosso preço, o PO falou que tem uma regra específica, né? Então imagine que o PO falou assim, ó, no preço, Daniel, você vai fazer mais o crc.price vezes 100 dividido pelo percentual, certo? Portanto, o AutoMap ele até aceita assim, né? Dessa forma, né? Ele até aceita. O único problema maior aqui é que eu tô colocando uma lógica de negócio em um mapeamento. Isso não é tão correto, tá? Se você for analisar, né? Então, tipo assim, eu tô colocando uma regra de preço que não deveria ser a função do mapeamento. O mapeamento só deveria mapear, né? Enfim, não deveria fazer dessa forma, beleza? E aqui dou um mapper, né? Recebe a configuração e create mapper, beleza? Tranquilo, né? Aí lembra que eu criei um array aqui de produto, né? Tem aqui um array de produto, então a nossa configuração do mapper já tá ok, né? Então essa configuração aqui já tá ok. Só falta o nossa população de popular, né, os valores referente ao array de produto, tá? Então a gente vai fazer o que exatamente? A gente vai criar um método privado, private, vai retornar um array de produto, tá? E generate products, beleza? E dentro desse cara eu vou fazer um return enumerable.range. Então eu quero que gere de 1 a 1000, certo? Ponto select. Então e new produto, né? Product. E aí aqui eu vou começar a colocar os valores referente à minha instância, tá? Então eu vou colocar aqui id vai ser o i, né? E aí aqui vai ter o name, né? Referente ao name aqui eu vou colocar o nome aqui do meu produto. E aí a gente vai fazer exatamente isso.
Eu vou dar uma copiada aqui só para a gente antecipar o nosso vídeo, para o nosso vídeo não ficar tão longo, né? E aí eu vou colocar os valores aqui. E aí pronto, tá? Então aqui eu tenho o name. Opa. Deixei dois names porque eu copiei. Tem o name, tem o description. Então, de forma aleatória, ele vai criar uma lista de 1 a 1000, tá? Bom, como a gente está usando o nosso amigo, né, benchmark, a gente pode colocar um cara aqui como público, né, um contador. E aí esse contador, ele vai fazer um number of elements, né? Então eu vou ter parâmetros de valores de 10 a 100 a 1000, tá? Então aí nesses parâmetros que eu vou fazer aqui, ele vai exatamente rodar o benchmark com valores para gerar 10 a 100 e a 1000, e a gente consegue ter uma métrica bem legal referente a isso. Igual eu estava imaginando, então, de 10 a 100 e a 1000, tá? Então ele vai fazer exatamente isso, e eu vou utilizar, ao invés de usar 1000 aqui cravado, eu vou colocar esse cara aqui. Beleza? Até aqui eu tô com a geração desses caras. Como eu tenho um setup global aqui, eu vou fazer exatamente isso. Então products recebe generate products. Então eu tô gerando, né? E aí eu vou criar os meus benchmarks, né? Um usando de forma, né, com automapper e outro sem automapper. Então aqui eu tô fazendo mapeamento, minha configuração de mapeamento, né, como havia falado. Eu tô até colocando uma regra de negócio aqui que na minha visão não deveria estar aqui no mapeamento, porque até apesar do automapper aceitar, não é viável, tá? Mas como é um exemplo, é bem simplório aqui, tá? Então vou criar o primeiro benchmark, então nosso método de automapper mapeando, né? Então eu vou colocar aqui como public product DTO, certo? Um array vai retornar automapper mapping. Então vai ser o cara responsável por mapeamento. Vou dar um return. Aí vou dar products ponto select. Aí eu coloco o P de produto, né? Coloco o arrow function automapper, o automapper não, mapper, né? A interface ponto map. E aqui eu quero mapear para produto DTO, certo? P ponto toArray. Beleza? Então eu tenho esse cara aqui. Vou colocar anotação de benchmark aqui. Beleza, eu tenho um método aqui para fazer o benchmark do automapper. Eu vou fazer um cara aqui, voltando para meu modelo de domínio. Eu vou fazer o que aqui, Daniel? Pô, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um método que vai mapear produto DTO. Então eu vou colocar aqui public product DTO. E aí eu coloco aqui map product DTO, certo? E aí eu vou fazer o que aqui? A mesma coisa, vou dar um return new product DTO. E aqui eu vou colocar name, recebe name, description, recebe description. E aqui o price mais
price vezes 100 dividido por percentual. Certo? Então aqui eu tenho um método responsável por fazer o mapeamento na mão, tá? Aonde a gente vai usar ele? No benchmark lá, tá? Então lá no benchmark a gente vai criar exatamente o método que a gente vai fazer manual, tá? Então vamos lá, vou copiar aqui para a gente não perder. A gente vai fazer um mapping aqui, né? Manual mapping, né? Então vou colocar aqui manual mapping, e aqui, em vez de eu usar o mapper, né? Eu uso exatamente o P, né? É referente ao produto. E aí eu dou um map produto, né? E aí to array. Beleza? Tranquilo. Nosso benchmark já está feito, tá? A única coisa é chamar dentro do programming, né? A gente vai chamar exatamente ele, então benchmark runner, né? Ponto run, e a classe que eu quero rodar o benchmark, tá? Mapping benchmark. Legal. A única coisa que eu vou fazer aqui é exatamente colocar em uma ordem, né? Melhor performance eu coloco na melhor ordem, então eu vou colocar aqui como order summer order aqui, ó. Beleza? E vou rodar esse cara. Sempre quando a gente está usando o benchmark, a gente tem que rodar como release, tá? E vamos dar um play aqui e ver exatamente como ele funciona, tá? Bom, terminou aqui, então a gente vai dar uma olhada aqui nos valores. E os valores assustam, né? Se você for ver aqui, ó, meu, é muito grande a diferença. Quando a gente faz de 10, né, 10 elementos, né, gerar 10, 10, como que a gente pode dizer aqui, quando a gente está usando o array de produto, a gente está gerando 10 produtos, tá?
a gente vê que é muito grande a diferença de time, tá? Né? Então a gente até pega exatamente a métrica toda aqui, nossa, cai muito, né? Em relação à média, tá? Bom, e até o percentual, né? E a gente for olhar a geração de 100, né? De 100 produtos para fazer mapeamento, olha a diferença, grande também, é gritante, né? E quando a gente fala de 1000, é exatamente uma diferença que quase leva mais que o dobro aqui, né, de tempo para fazer um mapeamento simples de uma entidade para um DTO. Então, assim, gente, é grande, tá? E se a gente colocar memória aqui, tá? A gente vai colocar aqui para ele medir a memória, né? Diagnosticar a memória. É muito também grande, tá? Então a gente vai rodar de novo para vocês verem. A gente tem um ganho também de memória e principalmente de processamento. Você vê que o processamento foi dobrar, mais de o dobro referente ao AutoMapper. E quando a gente faz o mapeamento na mão, a gente tem um ganho absurdo de performance. Né? Então, geralmente, eu era muito defensor do AutoMapper pela facilidade que a biblioteca oferecia, mas olhando aqui, Nerdzola, é muito gritante o percentual de fazer o mapeamento na mão e utilizando a biblioteca. Então a performance realmente cai muito. E se você tem uma aplicação que você realmente quer performance, poxa, você tem que tomar muito cuidado com essas bibliotecas que facilitam, né? Por isso que eu coloquei aqui o título do nosso vídeo como preço da facilidade. Mas essa facilidade pode custar caro, hein? Em questões de qualidade de software. Então a gente fica nesse critério. A gente tem que saber totalmente se realmente compensa utilizar uma biblioteca, né, terceira para fazer todo esse mapeamento de forma automática. Mas tem momentos que vai chegar em projetos. Eu lembro que eu estava cuidando com um colega de serviço e eu falei do problema sério que o AutoMapper pode oferecer, né? E poucas pessoas, como eu sei, né, como converso, sabem do perigo de você usar uma biblioteca terceira, né? Então, tipo, às vezes é melhor fazer o simples, bem feito, que você tem um ganho absurdo em questões de performance, tá? A gente tá rodando aqui pra gente diagnosticar a memória, tá? Também, né, fazendo a geração de elementos na lista de produtos de 10 valores, né? De 100 e até 1000. Eu poderia até dobrar aqui, colocar 5.000, 10.000, mas a ideia aqui é mostrar de maneira simples para vocês o quanto que é prejudicado de você utilizar AutoMapper nos seus projetos, tá? Então eu recomendo para você não usar, né? A diferença aqui também cai, tá? Em questões de memória. Tudo bem que a gente está lidando com objetos simples, né? Mas a gente vê que com o manual aqui, ó, a gente tem um percentual um pouco menor, tá vendo? O ganho, né? Referente a mapeamento utilizando o AutoMapper. Então, quando a gente vê o AutoMapper aqui, o AutoMapper ele sobressai em questões de memória também, afetando um pouco do desempenho aí, tá? E olha só, e olha quanto que ele foi para Gen 0, né? Se você for olhar, ó, esse cara aqui, né? É praticamente igual, usando o manual, né? De maneira manual. Mas no momento de alocação de memória, o AutoMapper ele faz isso. Por que o AutoMapper ele é tão prejudicial, né, Daniel? Ele usa muito reflection, né? Do .NET. Então isso faz ocasionar uma má performance, porque o reflection ele pode ser usado nas duas formas, né? Mas a forma excessiva que o AutoMapper usa, ele dá uma prejudicada em questões de performance, tá? Então é importante deixar bem claro aqui que o AutoMapper ele facilita em muito as nossas vidas, mas por ele usar tanto reflection, ele caga em muito o time de resposta, tá? Em questões de mapeamento. Isso aqui eu tô lidando até com mapeamento simples, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, com 1000, né, registros, a gente vê que tem um ganho muito grande, maior que o dobro aqui, tá? Em relações a processamento. E a alocação de memória ganha um pouco,
ganha até mais em questões, eu já vi alguns critérios que eu já rodei benchmark, nos critérios de ganho também de memória, quando o objeto é muito grande, né, para você fazer o mapeamento dele. Então tem momentos que você fala, pô, o automapper só prejudica. Então a partir desse vídeo aqui, eu quero que você abra o olho, né, no sentido de performance, cara, que realmente não compensa você utilizar o automapper, tá, para fazer mapeamentos de objetos. Então fica a dica aí de você não usar, tá? Evita você usar quando você quer uma performance muito alta, né? Um software que tenha qualidade, principalmente nesse sentido, para você não usar o automapper, para você não se prejudicar e se auto prejudicar aí nesse sentido de facilitar a nossa vida como desenvolvedor, tá? Então fique ligado aí até o próximo vídeo. Eu quero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter ajudado aí no seu conhecimento, e deixa o likezola aí, compartilhe com seus amigos, que isso faz a gente chegar a mais nerdzolas e coders que querem saber de programação. E até o próximo vídeo.